igreja pode estar assentando, por favor. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Eu quero estar saudando a toda a igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor, amém? Eu quero dizer para você que você está no melhor lugar nesta tarde. Quando você chegou aqui, o dono da bênção, ele já estava aqui. O Senhor já estava aqui para receber a tua adoração, a tua gratidão, a tua petição, E eu creio, nós já estamos sentindo a presença do Senhor através dos louvores, o Senhor já tem falado ao nosso coração, e eu creio que a palavra do Senhor, ela nos diz que ela não volta vazia. E quando a irmã Marielle me fez esse convite, eu comecei a orar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero levar a tua palavra, eu quero que o teu Espírito Santo venha me inspirar, eu não quero copiar da internet, eu não quero copiar de livros, eu quero que seja a tua palavra, que seja de ti, Senhor, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Amém? Eu agradeço ao Deus pela oportunidade de estar hoje aqui, queridas, e eu digo para vocês que não é fácil. A gente vem tremendo, vem com temor de estar aqui, porque é uma responsabilidade quando nós falamos a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a irmã Marielle pela confiança, a irmã Ana, a irmã Juraci, pela confiança, demais irmãs que estavam orando, intercedendo por mim. Eu sei que tem várias irmãs que estavam orando por mim, intercedendo, e eu agradeço nesta tarde, que o Senhor venha recompensar a cada uma de vocês em nome de Jesus. Então, a irmã Marielle nos passou um tema, Esse mês de agosto, nós falamos sobre gratidão a Deus, porque é o aniversário de 50 anos do nosso círculo de oração. E desses 50 anos, as irmãs estavam aqui falando, o tempo que passaram, e eu estava ali fazendo os meus cálculos, embora eu seja péssima em matemática, mas eu pensando que desde que eu vim para a Uruguaiana, faz 20 anos que eu estou aqui, da segunda vez que eu vim, durante esses 20 anos eu participo do círculo de oração. Pela graça do Senhor, já fui dirigente de círculo de oração, já trabalhei na diretoria do círculo de oração e sempre estou no círculo de oração, porque eu sei que é aqui que nós lutamos e vencemos as nossas guerras. É aqui que os nossos joelhos dobrados, aí nesses bancos, que nós temos a vitória para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar, Então, desses 50 anos, no mínimo uns 24, 25 anos, eu faço parte, porque eu morei antes 7 anos em Uruguaiana, Então, nesta tarde, nós vamos estar lendo aqui o livro de Tessalonicenses, onde a irmã Marielle nos passou. Você pode ler assim sentada mesmo, querida, como você está. A primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 16, 17, 18. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui é a carta escrita por apóstolo Paulo, todas nós conhecemos, a primeira carta, a segunda carta de Tessalonicenses. Paulo escreve essa carta aqui, e aqui as considerações finais de Paulo para aquela igreja. Paulo, que outrora era Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja do Senhor, aquele que arrastava as mulheres pelos cabelos, aquele que queimava as igrejas, mas agora ele tinha tido um encontro com Deus. E quando nós nos encontramos com o Senhor, tudo muda na nossa vida. Aqui agora Paulo era aquele que, em vez de queimar a igreja, ele instituía a igreja nos lugares. Em vez de arrastar cristãos, ele orava com os cristãos. Agora Paulo era o apóstolo dos gentios. Aqui Paulo, ele tinha um amor profundo pela igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade a mais próspera da Grécia Antiga e era uma cidade portuária. Vai nos contar a história, não está aqui na Bíblia, mas nos conta a história que Paulo ficou por muito pouco tempo em Tessalonicenses, ali em Tessalônica. Ele ficou apenas 3 finais de semana. E ele tinha uma preocupação muito grande com os nossos irmãos ali, porque ele iria embora, e como era uma cidade portuária, chegavam muitos navios, saíam muitos navios, chegavam muitas pessoas com outras religiões, outras práticas religiosas, e ele tinha medo que os irmãos ali fossem se enfraquecer na fé. Então ele dá essas considerações finais dizendo aos irmãos:
ore continuamente. Em outras Bíblias vai dizer, né, em outras traduções, ore sem cessar. Paulo aqui, ele dizia, não é para você orar só quando tudo está bem ou quando tudo está ruim. É para você orar em todo o tempo, constantemente, sem parar. Porque a nossa vida espiritual, queridas, é uma guerra. E nós só vamos vencer se nós tivermos uma vida de oração na presença do Senhor. Então, Paulo aqui, ele dá essas instruções à igreja de Tessalonicenses ali. Orem sempre, continuamente, né? Ele diz, porque ele sabia que as lutas viriam. Jesus nos disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos faz uma promessa, que nós não estaríamos sozinhos. Então, Paulo ali, ele pede que orem, porque ele sabia que as lutas viriam, nem sempre seria tudo uma calmaria. E assim é nos falando hoje a palavra do Senhor. Olha, muitas vezes as lutas batem a nossa porta, mas continue orando. Não desista da tua vida de oração. Talvez o teu marido ainda não aceitou Jesus, continue orando. Talvez o teu filho que outrora estava na igreja, hoje está fora dos caminhos do Senhor, continue orando. Talvez a luta, o desemprego tenha batido a tua porta, continue orando. A enfermidade chegou no teu lar, continue orando. É isso que Paulo, aqui Deus está falando através da vida de Paulo. As lutas virão sim, os dias difíceis virão sim, mas continue orando, continue na presença do Senhor, não saia da tua posição. Faz 50 anos que as irmãs do círculo de oração estão aqui orando, e nós sabemos, queridas, que não são 50 anos de mar de rosas, não. São 50 anos de luta, 50 anos de lágrimas, mas 50 anos de vitória em Jesus. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, você e eu não estaríamos aqui nesta tarde. Nós somos vitoriosas no Senhor, porque nós temos uma vida de oração no altar do Senhor. Então, Paulo, ele vai dizer, olha, continue orando, mesmo quando tudo for difícil. Continue insistindo, bata a porta dos céus com as tuas orações. E Paulo, ele dizia o quê? A nossa oração, ela cria em nós uma dependência de Deus. Nós vamos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor, né? E um dos maiores desafios da vida de cristão, numa vida de oração, queridas, é continuar orando mesmo quando tudo parece que Deus não está fazendo nada. Aí que nós temos que continuar orando, porque eu quero te dizer nesta tarde que o nosso Deus, ele se move no silêncio. Ele trabalha no silêncio. Não pense você que Deus está lá no alto céus, sentado no seu trono de glória, na inércia, não. Quando você toma uma posição de joelhos, uma posição de orar na presença do Senhor, Ele se levanta do seu trono, Ele move a sua mão de poder ao teu favor, Ele move os céus, Ele manda o anjo te entregar a tua bênção, a tua vitória. Então, vamos, quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu ministro, eu gosto muito de ler a Bíblia. Então, abra a Bíblia aí comigo em Isaías, por favor, capítulo 62. Vamos ver o que nos diz lá em Isaías, capítulo 62, o versículo 6, a parte B e o 7. Isaías, capítulo 62, vai nos dizer assim, a parte B do versículo 6. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhes concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela louvor na terra. O que Isaías está nos dizendo aqui? A mesma coisa que Paulo. Orem constantemente, não se entregue ao repouso. Você que ora, não se entregue ao descanso. Não pense porque hoje está tudo bem que você pode relaxar na sua vida de oração. É isso que Isaías está nos dizendo. Olha, vocês que clamam ao Senhor, não se entregue ao descanso, não se entregue ao repouso, não negligencie a tua vida de oração. E ele continua nos dizendo, não concedam descanso ao Senhor até que Ele estabeleça Jerusalém. Nós não devemos, queridas, muitas vezes a gente fala, eu orei, entreguei para o Senhor e descansei, né? Mas Isaías está nos dizendo aqui que nós não devemos dar descanso ao Senhor. Descansar no Senhor é quando nós oramos, crendo que o Senhor vai nos dar a vitória. Mas nós devemos sim insistir com as nossas orações. Nós devemos sim continuar orando e buscando no Senhor aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Deus, Ele se agrada de ouvir a nossa oração.
Nós somos filha, e todo pai, ele ama ouvir, né, o filho quando se achega para conversar com ele. E nós somos filhas de um Deus Altíssimo, que pode todas as coisas, e ele ama quando nós dobramos os nossos joelhos na sua presença, né, para pedir aquilo que necessitamos, para agradecer pelas suas misericórdias, para agradecer pelas suas bênçãos, né? E ainda diz assim no versículo: não lhe dê descanso até que ele estabeleça Jerusalém. Jerusalém quer dizer a nossa família, a nossa casa. Erga o muro da oração na tua casa, querida. Não dê descanso ao Senhor enquanto tu não ver o teu filho novamente sentado nos bancos da igreja, enquanto você não ver o seu marido liberto do álcool, na casa do Senhor, louvando ao Senhor, enquanto aquela enfermidade estiver te assolando. Não dê descanso, não repouse, ore, lute através da oração. É isso que Isaías e Paulo nos ensinam. Nós vamos ver, a história nos conta que Agostinho de Hipona, a sua mãe orou 30 anos pela conversão dele. Não são 30 dias, não são 30 meses, são 30 anos. E a história vai nos dizer que Agostinho de Hipona foi o maior teólogo e filósofo dos primeiros séculos do cristianismo. Então nós vamos ver que a oração de uma mãe não é em vão. Quando você se coloca na posição pela tua casa, pela tua família, quando você coloca no seu coração um propósito, estar aqui no círculo de oração, orando, buscando ao Senhor pela tua casa, a tua oração, ela é atendida sim. Talvez não no tempo que você quer, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas a nossa oração, ela nunca fica em vão. Billy Graham, o maior avivalista do nosso século, ele dizia que o diabo, ele zomba da nossa sabedoria e ri dos nossos sermões, mas teme as nossas orações. Aí você vai ver a importância que tem uma vida de oração na presença do Senhor. Nós não estamos brincando aqui de orar, ou viemos para a casa do Senhor porque nós não temos nada para fazer, não. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós enfrentamos guerras espirituais tremendas, e que nós só vencemos através de uma vida de oração, que nós só vencemos com o nosso joelho no chão e o nosso rosto em pó. E quanto mais nós oramos, mais o inferno se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair, porque mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que aí no mundo fala-se que dias melhores virão, né? Com certeza você já ouviu alguém falar, não, dias melhores virão. Engano de Satanás. Sabe por quê? Porque ele quer ter tirado a tua posição de oração. Porque quando nós deixamos entrar esse pensamento na nossa mente, nós descansamos na nossa vida de oração. Nós negligenciamos a nossa oração, porque dias melhores virão. E o que nos diz a palavra do Senhor? Que dias piores virão. Dias trabalhosos, dias penosos, dias difíceis, e só vai vencer quem? Quem tiver uma vida de oração perante o Senhor. E é isso que Satanás não quer. Ele quer que você não tenha uma vida de oração. Ele quer que você negligencie na sua vida de oração, porque daí nós ficamos suscetíveis às setas do inimigo. Nós ficamos suscetíveis às investidas do inimigo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso casamento, nos nossos filhos, né? Mas nós que estamos aqui nesta tarde, declaramos em nome de Jesus que nós somos mulheres de posição, mulheres posicionadas na oração, né? O pastor Eliseu Rodrigues, que esteve aí na tenda, né, em abril, ele disse uma frase que cristão que não ora não serve nem para ser cristão, né? Porque não tem como nós sermos cristãos se nós não tivermos uma vida de oração com o Senhor. É como nós morarmos numa casa e não conversarmos com o dono da casa. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos casa do Espírito Santo. E como que nós não vamos conversar com Deus? Como que nós não vamos ter uma vida de oração com o nosso dono, que é o Senhor, né? Então nós temos que ter uma vida de oração sim, né? E que a nossa oração, eu sempre digo, um dia eu preguei lá no Santo Inácio, e eu dizia que a nossa vida de oração, querida, seja mais que prioridade, seja uma necessidade. Porque prioridades, elas mudam. Talvez hoje a minha prioridade seja fazer uma viagem, e amanhã a minha prioridade será construir uma casa, comprar um carro, sei lá. As prioridades, elas mudam, mas a necessidade, ela não muda. Que tu tenha necessidade de estar na presença do Senhor, porque a minha necessidade, nós todos temos necessidade de escovar os nossos dentes, porque se nós não escovarmos, os nossos dentes irão cariar.
Nós temos necessidade de tomar banho todos os dias, porque se nós não tomarmos banho, nós vamos ficar suja. Então, que a nossa vida de oração seja mais que uma prioridade, seja uma necessidade, que você sinta a necessidade de estar aos pés do Senhor todos os dias, que você sinta a necessidade de ter um coração desejoso da presença do Senhor na tua vida, né? Se lance aos pés do Senhor e diga mesmo ao Senhor: Senhor, sou eu aqui de novo, te pedindo, porque só Tu podes dar o meu milagre, Senhor. Sou eu aqui de novo, porque só Tu me fortalece, só Tu me sustenta. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua unção na minha vida. Que possamos ter esse coração que necessita de Deus, que necessita ter uma vida de comunhão, de oração com o Senhor, né? E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1º livro de Crônicas, capítulo 4 e versículo 9. Ali vai nos contar sobre a oração de Jabes. E nós vamos ver como uma mulher posicionada em Deus, como Jabes foi, ela muda uma história. Jabes, nós sabemos a história de Jabes, né? Que a sua mãe, ela teve muitas dores quando ganhou Jabes. Então, ela coloca o nome no menino de Jabes. E nós sabemos que a tradição judaica, ela carrega um simbolismo no nome que é colocado na criança. Ela tem uma carga de abençoar ou de amaldiçoar através dos nomes. E ali a sua mãe sofre ao ganhar aquele menino. Então, ela coloca o nome nele de Jabes, que quer dizer sequidão, deserto, tristeza. Mas aquele menino, ele cresce, vai nos dizer ali, né, no versículo 10, ele cresce e ele faz uma oração ao Senhor. Então vai dizer assim a palavra do Senhor: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que diz no final do versículo? E Deus atendeu ao seu pedido. E a história vai nos contar que Jabes foi o homem mais próspero da sua tribo, da sua linhagem, né? Deus abençoou Jabes, alargou as suas terras, foi um homem próspero na sua tribo, ali no seu lar, né? E aqui quando ele diz, alarga as minhas terras, não é só as terras que nós enxergamos, alarga os meus pensamentos, porque muitas vezes, querida, o diabo, ele coloca na nossa mente que nós não somos ninguém, que nós somos fracassadas, que nós não servimos para nada, que o Senhor não nos abençoa. E nesta tarde eu quero te dizer, faça a oração de Jabes, peça para o Senhor alargar os teus pensamentos, diga ao Senhor: Senhor, eu sou aquilo que Tu diz que eu sou aquilo que os teus pensamentos dizem ao meu respeito, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, pensamento de prosperidade e não de morte. E muitas vezes o inimigo, ele quer colocar na nossa mente que nós não vamos conseguir, que a nossa situação não tem mais jeito, que o nosso casamento não tem mais solução, que os nossos filhos não têm mais jeito. É isso que o inimigo quer que nós venhamos a pensar. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra vai nos dizer que uma mulher posicionada em oração, ela muda a história da sua casa, do seu lar, do seu casamento. E eu tenho certeza que você que está sentada hoje aqui, tem muitos testemunhos para contar, tem muitas vitórias que você alcançou no Senhor, através da tua oração, através dos teus joelhos no chão, querida, né? E quando eu orava ao Senhor, né, que para Deus me dar uma palavra para trazer para as irmãs esta tarde, porque são 50 anos de círculo de oração, não são 50 dias nem 50 meses, são 50 anos de luta, mas 50 anos de vitória, né? Nós somos vitoriosas, e as irmãs que nos antecederam também, que oravam, são mulheres vitoriosas, muitas já estão com o Senhor. E eu orava e dizia para o Senhor: Senhor, me dá uma palavra, porque as irmãs que me antecederam falavam sobre gratidão, sobre oração, e o Senhor trouxe ao meu coração, queridas, que a gratidão, ela gera dependência do Senhor no nosso coração. Porque quando nós somos dependentes do Senhor, nós entendemos, né? Nós somos gratas, nós entendemos que tudo é dEle, é por Ele e é para Ele. Que nada é sobre nós e sim sobre Ele, né? Por que você está hoje, você já se perguntou, por que você está hoje aí, sentada nesses bancos? Será que era porque você não tinha nada para fazer em casa? Não,
né? Nós temos afazeres, nós somos Marias no mundo de Marta, como diz aquele livro. As horas do dia parece que não dão tempo de nós fazermos tudo que nós temos para fazer. E tem irmãs que são mães de criança, trabalham fora, parece que as horas correm mais rápido ainda. Mas toda quarta nós nos apressamos, fazemos a nossa lida de casa, arrumamos nossos filhos e escolhemos a melhor parte. Viemos para a casa do Senhor, para adorar a Deus, declarar ao Senhor toda a nossa dependência, toda a nossa gratidão, porque nós dependemos das suas misericórdias, nós dependemos das suas bênçãos, nós dependemos do seu amor, porque nós somos pobres, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que o escolhemos. E eu louvo ao Senhor porque foi Ele que nos escolheu, porque Ele conhece a nossa estrutura frágil, a nossa estrutura humana, que muitas vezes tem tendência mais a reclamar do que a agradecer. E mesmo assim, um Deus tão grande, Ele habita dentro de nós. Porque se fosse nós que tivéssemos escolhido o Senhor, eu tenho certeza que na primeira oração, que o Senhor não respondesse como nós queríamos, nós já teríamos abandonado o Senhor. Mas graças a Deus, que foi Ele que nos escolheu, e não foi nós que escolhemos ao Senhor. E por isso nós estamos aqui nesta tarde, para render ao Senhor gratidão, para render ao Senhor louvor, para dar glórias ao seu nome. Quantas vezes, se nós pararmos para pensar, quantas vezes o inimigo investiu contra a nossa vida? Quantas vezes o inimigo quis nos derrotar? Quantas vezes o inimigo até mesmo quis tirar a nossa vida? Se nós pararmos para pensar nesta tarde, né? Quantas vezes o inimigo intentou contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família? A irmã Lidiane contava segunda-feira ali no círculo de oração um testemunho sobre um livramento, um grande livramento que o Senhor deu para o seu esposo através da vida de oração dela. O Senhor inquietou ela para orar, para clamar ao Senhor, e depois ela veio saber, né, irmã Lidiane, que através da oração dela, o Senhor tinha dado um grande livramento para o seu esposo. Então nós temos que ser gratas nessa tarde por estarmos aqui, porque nós confiamos nele. A nossa alegria vem dele, a nossa dependência vem dele, é tudo por ele, é sobre ele, não é sobre nós, é sobre a sua bondade, o seu amor infinito, incondicional pela nossa vida. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde. E nós vamos abrir a nossa Bíblia agora em Salmos 116. Aqui nós vamos aprender com o rei Davi sobre gratidão e sobre dependência de Deus. Salmo 116, o verso 6, a parte B, o 12 e o 17. O verso 6 vai nos dizer: quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Rei Davi falando, já estava sem forças, cansado das suas lutas internas, das suas lutas externas, e aí ele diz, Ele me salvou. Ele quem? Deus. Deus salvou Davi. E lá no 12 ele vai dizer: como posso retribuir ao Senhor a sua bondade para comigo? Um rei que tinha tudo ao seu dispor, tinha propriedades, tinha carros de guerra, tinha soldados, tinha ouro, prata, e ele pergunta: o que posso oferecer ao Senhor? Porque ele sabia da sua dependência de Deus. A sua dependência, a sua fidelidade não estavam nas coisas terrenas, estavam lá nos céus, nas coisas eternas, estava em Deus. Então ele pergunta: o que posso oferecer? Porque ele sabia que toda aquela sua riqueza não servia de nada para o Senhor. E aí ele vai nos responder lá no verso 17: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Ofereça nesta tarde, querida, um sacrifício de gratidão ao Senhor, pela tua casa, pela tua família, por você estar aqui, por aquelas que pagaram um preço para você estar sentada hoje aqui nestes bancos, louvando e bendizendo ao Senhor. Você já parou para pensar, se perguntar nesta tarde, como que está o seu nível de dependência do Senhor? Você está confiando integralmente no Senhor? Ou muitas vezes você confia no seu estudo, na sua faculdade, no seu trabalho bem remunerado, no seu carro do ano, na sua casa, na sua oratória? Quem que está a sua dependência? Pare nesta tarde e faça uma reflexão. Será que eu estou totalmente na dependência do Senhor?
Estamos na dependência do Senhor quando nós falamos como a sunamita, que ela tinha o seu filho morto dentro da sua casa, o seu bem mais precioso. Quem é mãe sabe, o que nós temos de mais precioso na nossa vida é os nossos filhos. E ela vai ao encontro do profeta, e quando o profeta Eliseu vê ela vindo, ele manda o seu menino, né, o seu moço, e lá vai Geazi, vai ao encontro dela e pergunta se está bem lá na sua casa, se está bem o seu marido, se está bem o seu filho, e o que que ela diz? Vai tudo bem. Aqui ela declara sua dependência de Deus, porque ela não olha para as circunstâncias, mas ela olha para aquele que pode mudar as circunstâncias. É assim que nós declaramos a nossa dependência ao Senhor. Nós podemos estar numa luta tremenda dentro da nossa casa, mas quando nos perguntam como vai tudo bem, porque eu confio naquele que pode mudar essa situação. Essa situação não é eterna, não é permanente, é transitória. Eu confio naquele que pode mudar essa circunstância. Aí nós declaramos a nossa dependência ao Senhor. Declaramos a nossa dependência ao Senhor quando nós dizemos, como aqueles 2 cegos lá de Jericó, que a multidão mandava eles se calarem, e quando a multidão mandava eles se calarem, eles gritavam mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí nós declaramos a nossa dependência quando a multidão manda nos calar, quando as vozes mandam nos calar, dizendo que não há mais solução para nosso problema, para a nossa luta, e nós gritamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia, Senhor. Aí nós declaramos a nossa dependência no Senhor. Queridas, regue o teu jardim de oração com as tuas lágrimas. Não desista de orar. Bata as portas do céu com a tua oração. Muitas vezes o Senhor, Ele não nos atende como nós queríamos. Nós vamos ver ali Paulo, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da sua carne. E eu te pergunto, Deus tirou? Não, Deus não tirou. Mas Deus deu graça para ele enfrentar aquela situação. Muitas vezes o Senhor, Ele não faz como nós queremos, mas Ele nos dá graça, Ele nos dá sabedoria, Ele nos sustenta para nós vencermos aquela luta, para nós vencermos aquela aflição que nós estamos passando. Por isso, nesta tarde, querida, eu te digo, né, que muitas vezes nós ouvimos que deserto não é lugar de morada, mas é lugar de passagem. Às vezes nós estamos passando por lutas porque Deus está nos ensinando. É nas dificuldades que Deus vai forjando em nós um caráter. É nas dificuldades, é nas lutas que nós nos achegamos mais ao Senhor, que nós intensificamos as nossas orações, né? E tem um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro, e é verdade. Quando tudo é calmaria, parece que nós relaxamos, nós descansamos, mas quando a luta vem, quando a adversidade vem, nós nos colocamos em posição, nós começamos a orar mais, nós começamos a interceder mais, nós começamos a nos consagrar mais, e Deus lá dos altos céus olha para nós com seus olhos de amor e bondade e nos abençoa. Amém? Que você fique com essa palavra nesta tarde de Paulo. Ore, persevere na oração, alegre-se no Senhor, porque a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. É a minha oração nesta tarde.